Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso, por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda nos fará. Estamos começando agora mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos à Palavra de Deus, irmãos. Quanto você ama a Deus? Está no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Algo maravilhoso! Uma ceia com o Senhor. E o Espírito Santo, ele registra aqui na passagem o tempo, local e umas pessoas que estavam presentes. Lázaro, o testemunho vivo do poder de Deus. Marta, sua irmã. Marta, ela mudou um pouco, continuava ali nas tarefas, mas agora ela servia ao Senhor. Trabalhe, se esforce com bom ânimo, mas o Senhor, Ele nos ensina que a melhor parte, ou seja, a prioridade é ouvir a palavra e estar em comunhão com Ele, com o Senhor. Quem ama ao Senhor, separa tempo para estar com Ele, sentar-se à mesa, orar e ter comunhão com Ele. Não troque a palavra, a comunhão com Deus, por serviço algum ou por nada. Nós demonstramos o amor que há em nosso coração também se honramos ou não ao Senhor, quando planejamos o nosso tempo. Se a prioridade do tempo não for para Deus, não adianta dizer que o amamos acima de tudo. A nossa prática revela a nossa incoerência. A nossa prática e prioridades revelam principalmente a nós o quanto amamos, confiamos e honramos a Deus. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, versículo 30, o Senhor diz: Aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Amar a Deus é querer estar sempre em comunhão com Ele, é estar sempre meditando na Sua palavra. Irmãos, nós ouvimos muitas pessoas: eu amo a Deus, e não mostra isso diretamente a Deus. Deus, Ele sabe que nós o amamos, mas nós demonstramos ao Senhor, ao nosso Deus, que nós o amamos quando nós dedicamos mais tempo ao Senhor, dedicamos mais nosso tempo na obra do Senhor, fazendo a vontade dEle. Muitas pessoas trabalham e falam: eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir na casa do Senhor, e diz que ama a Deus. Mostre ao Senhor que ama a Deus mesmo, fazendo a vontade de Deus, que é buscando, meditando na sua palavra, servindo, estando na obra, indo na igreja, fazendo o que é a vontade. Então, reflita: você ama mesmo a Deus? Quanto você ama a Deus? Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por mais essa revelação da Tua palavra, Pai, em que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Que possamos realmente, Pai, crer, conhecer, entender a Tua palavra
e principalmente, Pai, obedecer a Tua palavra, Pai, para que possamos demonstrar assim o nosso amor ao Senhor, o nosso amor ao Teu reino e o nosso desejo de estar cada vez mais perto do Senhor, sempre, Pai, para desfrutar das Tuas bênçãos sempre, Senhor. Nós cremos que colocando as nossas vidas nas Tuas mãos, o Senhor cuidará de nós e nós cada vez mais poderemos nos dedicar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, continuem conosco para ouvir uma revelação do Senhor que foi pregada lá na nossa igreja e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti, Jesus. Muitas lutas permitidas por Deus, ou até mesmo enviadas por Deus, não são males, mas são tratamentos do Senhor. E nós temos que ter isso em mente. Quando a gente diz que todo mal vem do inimigo, vem mesmo. Mas tem algumas coisas que a gente padece que não é um mal, é um tratamento de Deus, é um remédio amargo, né? É aquela injeção que ninguém quer, mas que faz bem. Entendam, devemos confiar na fidelidade de Deus e resistir às aflições, sem sair da palavra do Senhor. Há 2 casos maiores na Bíblia sobre fidelidade. Daniel, capítulo 3, versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes bonitos, né, irmãos? É bonito, né? Na província de Babilônia. Daniel 6:28. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Irmãos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram livramentos de Deus e prosperaram numa terra estranha. Por quê? Porque eles foram fiéis a Deus. Eles contrariaram 2 decretos hereges, um impedindo oração e outro mandando se prostrar sob o ídolo. Mas eles foram fiéis a Deus, foram fiéis à palavra de Deus, e Deus os livrou na fornalha e na cova, ainda os fez prosperar. Deus dá o escape, Deus dá livramento, se você for fiel, irmão. Irmãos, tem situações que o inimigo vai te colocar para que você negue a sua fé, para que você negue o amor a Deus. Seja fiel a Deus, que Deus vai te livrar. Ah, pastor, mas eu corro o risco de perder o emprego. Se isso ocorrer, perca,
porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem um emprego melhor para você. Seja fiel ao Senhor. Amém? Tem que ser fiel a Deus, a palavra de Deus, principalmente nas situações adversas. Aí você vai ter livramentos. Porque ser fiel a Deus quando está tudo bem é simples, é fácil. Mas quando tudo conspira contra, aí Deus vai te honrar. Amém? Há um versículo lá em Atos 5:29 que precisa ser muito meditado. Esse versículo diz: mais importa obedecer a Deus do que a homens. No caso de Daniel era claro, porque Ciro e Dario eram ímpios. Mas tem muitas pessoas que usam esse versículo para desobedecer autoridades constituídas por Deus. E quando você desobedece uma autoridade constituída por Deus, você está desobedecendo a Deus. Então tem que tomar muito cuidado, porque muitos usam esse versículo para desobedecer autoridades, né, constituídas por Deus. Eles estão, na verdade, desobedecendo a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós todos estamos sujeitos às autoridades. Irmãos, eu tenho visto alguns debates na televisão a respeito da palavra de Deus, e alguns assuntos que tem 3, 4 versões, dependendo do tipo da igreja. Quem é que está certo? Ninguém sabe. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra nos é revelada de vários modos. Nem sempre uma ordem contraria a palavra, para não ser obedecida. Então, seja fiel. Seja fiel. Se não conflitar claramente com a palavra, seja fiel. Você quer ver um caso aqui? Ruth 1,16. Diz assim: disse, porém, Ruth: não me inste, ou não insista, para que te deixe e me afaste ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso é uma declaração da Ruth para Noemi. A Ruth está mostrando um grande segredo aqui. Ele era incondicionalmente fiel a Noemi, porque sabia que a Noemi era uma mulher de Deus, inclusive uma mulher que a evangelizou. Então esse é um grande e bom exemplo, fidelidade. Nós temos que ter também, ninguém atira o sapato nem a cadeira em mim, fidelidade a pessoas, pessoas de Deus, né? Quando você é fiel a alguém de Deus, você está sendo fiel a Deus. É claro que a nossa fidelidade tem que estar sempre na palavra, mas nós temos que ser fiéis à obra de Deus. Nós temos que ser fiéis à igreja do Senhor. Nós temos que ser fiéis à liderança. Nós temos que ser fiéis ao pastor, homem e mulher de Deus. E olha, você também tem que ser fiel dentro da palavra, na sua empresa, no seu emprego, se estiver na palavra. Se não tiver nenhum Ciro ou Dario lá na sua empresa. Porque a pessoa que é infiel, ela perde, ela não prospera, ela não cresce. O infiel é aquela pessoa que, às vezes com ou sem justificativas, ela trai. O que é uma mulher infiel? É aquela que adultera, aquela que engana, é aquela que ninguém confia. O infiel só recebe o fruto da sua infidelidade. Entenda, irmãos, nós temos que estar atento a isso, porque se a pessoa ela é infiel, por exemplo, ao parceiro, à parceira, ela está sendo infiel a Deus.
mesmo que seja uma infidelidade mínima, e está sendo infiel a Deus. A pessoa que uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está acolá, não é uma pessoa fiel, irmão. Então defina-se aonde você quer estar e seja fiel por aquilo que você se definiu. Não ficar, eu vou lá, eu vou aqui, venho aqui, venho aqui. Isso é infidelidade, irmãos. Isso não agrada a ninguém. Não agrada ao Senhor. É claro que a pessoa no início ainda ela está pesquisando, ela pode estar pesquisando algumas coisas. Mas a partir do momento que ela achou, mantenha-se fiel. Porque isso é uma tendência à infidelidade. Sempre vai surgir algo. É aquela pessoa, irmãos, que vive elogiando o marido da vizinha. Uma tendência enorme para a infidelidade. O marido da vizinha? O marido da vizinha? Como diz a palavra, seja fiel no pouco aí, que sobre muito Deus vai te colocar. O infiel, ele não tem livramentos, mas não prospera, não se converte, ele não se converte. A Ruth era fiel a Deus e fiel a Noemi. Josué era fiel a Deus e fiel a Moisés. Eliseu era fiel a Deus e era fiel a Elias. Então nós temos que procurar sermos iguais a isso, iguais a eles, com esses exemplos, irmãos. Não se colocar com uma superioridade, falando, eu sou só fiel a Deus. Não, irmão, todos nós estamos sob autoridade, tem autoridades constituídas sobre a nossa cabeça. É claro que chega um ponto que você analisa e fala, são tantos os agravantes, são tantos os indícios, que eu não posso continuar sendo fiel a essa pessoa. Aí você pega o seu bonezinho e... Mas, enquanto estiver lá, procura ser fiel. Porque muitas vezes é prova de Deus. Muitas vezes é prova de Deus. Deus é fiel à sua palavra. E quem obedece a sua palavra. E Deus testa a nossa fidelidade no pouco. Muitas vezes Deus vai te dar algo que você vai falar, só isso? Mas se você falar, glória Senhor, bendito seja o seu santo nome por essa botija de azeite, o Senhor vai te colocar sobre o muito. Então seja fiel no pouco, que sobre muito Deus vai te colocar. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos ser tentados, teremos tribulações, mas fique fiel, irmãos. Fique fiel até a morte, para receber a coroa da vida. O diabo tenta, traz males, ele te prova para que você desista. Uma pessoa que desiste e uma pessoa que é infiel a Deus, infiel à palavra do Senhor. Entendam, fidelidade é prova de fé. Não estou com o Senhor e vou até o fim. Só quem for fiel até a morte, até o fim, vai receber o melhor de Deus, a vida eterna. Desistência é infidelidade. É infidelidade aos planos, aos propósitos, às metas, aos objetivos. Então, seja qual for a situação, seja fiel a Deus. Porque Deus sempre será fiel se você estiver enquadrado na palavra. Evite perdas maiores. Deus vai te recompensar. Seja fiel a Deus, à palavra, aos homens de Deus, ao chamado. Seja fiel ao seu chamado. Às vezes a pessoa tem um chamado, irmãos, para pregar. E ela quer cantar, irmãos. Ela quer tirar um braço de ferro com Deus. Não, Senhor, mas eu quero cantar. E o Senhor chamou para pregar. Seja fiel ao chamado de Deus, irmão. Deus é quem sabe de todas as coisas. Seja fiel à obra do Senhor. O Deus fiel lhe dará livramentos, bens e prosperidade. Com certeza absoluta, irmãos. Então, nós temos visto muito aí
Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas será que Deus é fiel a todos? Não. A palavra nos revelou que Deus é fiel àqueles que são fiéis à sua palavra. Deus não atrela a fidelidade a pessoas. Não, Deus é fiel aos menores de 25 anos, aos maiores de 50 anos. Não. Deus é fiel àquele que é temente à sua palavra. Deus é fiel àquele que respeita as autoridades constituídas por Ele. Deus é fiel àquele que guarda os seus mandamentos. Nós somos dependentes da fidelidade de Deus para que haja bênçãos e para que haja cumprimento de promessas sobre as nossas vidas. Amém, povo de Deus? Eu quero compartilhar com vocês o que diz Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto nos revela que não devemos lutar contra pessoas. Devemos sim perdoá-las e amá-las, seja qual for a ação delas. É ordem de Deus. Mas devemos expulsar, devemos combater, lutar contra os espíritos malignos e enganadores, demônios que manipulam e dominam a mente das pessoas, enganando-as e tornando-as más. Espíritos que agem na mente, levando pessoas ao crime, trazendo doença, miséria, vício, medo, depressão, doenças mentais, perversões sexuais, corrupção e toda a série de males. Tais espíritos malignos, demônios, têm a principal meta de nos destruir, roubando a nossa salvação. Esses espíritos enganam boas pessoas. Só o Espírito Santo de Deus tem legalidade espiritual para agir em nossas vidas. Em João 8,44 revela que o diabo é o pai da mentira e líder de todos os espíritos que usam o engano e a mentira para nos afastar do verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que liberta e que salva. Era prática constante do Senhor Jesus combater tais espíritos enganadores. Há mais de 200 citações no Novo Testamento. Seja discípulo do Senhor, seja um imitador de Cristo e combata-os também. É ordem do Senhor, obedeça. Perdoe e ame as pessoas, mas combata e expulse os espíritos malignos, os espíritos enganadores, para que as pessoas sejam curadas e sejam libertas. Obedeça a ordem do Senhor. Curai enfermos, expulsando espíritos, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora. Repita comigo. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso e o aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns e fiquem todos na paz do Senhor. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.